templo. A personificação nossa de templo no Velho Testamento, nós somos as colunas dos templos, onde Deus vinha habitar, onde Deus vinha consumir o sacrifício e trazer o perdão ao povo. Quando vem a nova aliança, Paulo não diz mais que nós somos templo, mas agora ele nos chama de corpo. Porque no corpo nós temos uma importância. Quem é mais importante, a cabeça ou o coração? O pulmão ou o fígado? Viva sem ele para você saber. Não tem como, sabe por quê? Porque seja no templo, seja no corpo, tem algo que Deus colocou dentro de você, dentro de mim, que é específico para a igreja de Jesus, para a manutenção do templo, para atalaias no templo do Senhor, para a manutenção do corpo de Cristo. Sabe por que eu estou te dizendo isso hoje? Porque hoje Deus quer te renovar. Você que há muito tempo não tem mais paixão pela palavra do Senhor, não tem mais paixão pela presença dEle, não tem mais paixão porque você não entendeu, você deixou de entender a importância que você tem e o que você carrega dentro de você e a exclusividade que você é. Eu queria que você nessa noite entendesse isso e você deixasse a tua alma e não deixar a tua alma mais dominar você nessa hora. E para que você pudesse ser renovado nessa hora. Os meninos vão continuar cantando e eu quero que você adore o Senhor, que você renove a sua fé, que você renove o teu espírito, que você renove a tua alma, que você renove o teu corpo, que você renove a tua visão profética, que você renove os teus votos com o Senhor, a tua aliança com Ele, porque é algo de você que só você pode manifestar dentro do templo ou no corpo de Cristo, seja como você quiser. Você é uma peça única diante de Deus, mas você é o único responsável por colocar para fora, por chamar para dentro de você e você colocar o Senhor nessa noite para mover você. Então adora Ele nessa hora, adore a Ele. Ele está neste lugar e a Deus nada é impossível. Eu sei, Pai, que tudo podes e que nada e nenhum dos seus planos podem ser impedidos para essa noite. Então o Espírito de Deus vem e nos batiza com teu fogo nessa hora. Batiza no Senhor com teu renovo. Mergulha no Senhor em águas profundas, onde nós não podemos mais ouvir a nossa alma, onde nós não podemos mais ouvir o mundo, mas nós ouviremos apenas a voz do Espírito. Cante ao seu amado, o tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou. Digo a minha alma, cante ao seu amado, o tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou. Digo a minha alma, cante ao seu amado, o tempo de cantar chegou. Olhos para além, nos montes eu sei, de lá vem. E eu elevo os meus olhos para além, dos montes eu sei, de lá vem. E Ele vem
saltando, Ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. E eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro, e Ele vem saltando, e Ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. Digo, ó minha alma, cante ao seu amado. O tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou. Digo, ó minha alma, cante ao seu amado. Digo, ó minha alma, cante ao seu amado. O tempo de cantar chegou. Aleluia. Aleluia. Pai, nós nos rendemos ao Senhor nessa noite. Pai, nós não queremos uma vida, Senhor, espiritual de escravidão, de sofrimento. Porque nós temos que sofrer, nós temos que militar, nós temos que vencer, nós temos que romper. Mas acima de tudo nós temos que viver a vida do Espírito. Nós nascemos para ser escravos, Senhor, de guerras, de batalhas. Nós nascemos para vencer as guerras. Teu Espírito está sobre nós, porque Ele nos ungiu para sermos mais que vencedores. Mas a nossa alma, Senhor, muitas vezes ela insiste em dominar, Senhor, insiste em confrontar o Espírito para que este não faça a vontade de Deus. Mas que nessa noite, Pai, venha um rio de romper nas nossas vidas. Que haja um romper nessa hora sobre nós e entre nós e no meio de nós, a fim de que a vida do Espírito seja manifesta, a fim de que o Teu Espírito, Senhor, seja manifesto, a fim de que, Senhor, o Senhor venha cumprir em nós tanto o Teu querer como também o Teu efetuar nessa noite. Não aceitamos peso na alma, Senhor. Não aceitamos tristezas e abatimentos pelas circunstâncias do dia a dia, como se nós não adorássemos um Deus vivo, e um Deus que faz, e um Deus que age, e um Deus que a Ele nada é impossível. Queremos comprar, Senhor, ouro provado no fogo nessa noite. Queremos comprar, Senhor, vestes brancas, tomar as vestes brancas do Senhor. Queremos comprar colírios nessa noite, Senhor, para possamos enxergar. Queremos deixar de sermos frios ou mornos, mas queremos ser firmes, constantes. Queremos deixar de ser indiferentes, mas sermos valentes, voluntariosos, posicionados em tudo aquilo que o Senhor tem para fazer sobre nós, sobre a Tua igreja, sobre essa nação, sobre essa cidade. Profetizamos sobre a nação brasileira um tempo de um romper profético. Profetizamos sobre Itabuna, Senhor, sobre a igreja de Itabuna, sobre os líderes de Itabuna, um romper profético de Ti, Pai, e de tudo aquilo que o Senhor tem para manifestar nesse tempo, porque nada e absolutamente nada pode impedir o Teu agir, e eu sei que tudo podes, e eu sei que nada e nenhum dos Teus pensamentos acerca de cada um de nós podem ser impedidos. Que nós possamos estar conectados com o Senhor nessa noite, que o Teu Espírito venha falar entre nós e manifestar a vida
Senhor e manifestar a vida do Senhor em cada um de nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você que está aí pode sentar, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, você pode depositar nessa noite no gasofilácio. Nosso quadro de jejum foi restaurado e você já pode marcar ali o seu dia de jejum ministerial. É o dia que você jejua para você, mas acima de tudo, pela igreja de Jesus. Tem os dias marcados, se você puder escolher um dia que não está marcado, seria interessante, porque teremos a cobertura de todos os dias em jejum. Alguém, pelo menos uma pessoa, estará jejuando nesse dia. Se não puder, não deixe de fazer. Marca o dia que você pode e faça o seu jejum. Amém? Amanhã nós teremos o nosso discipulado com o apóstolo Marco Antônio, às 8 horas da noite, no Zoom. Ele vai falar sobre santidade e presença de Deus. Ele tem pregado sobre a presença do Senhor. E amanhã vai terminar de falar sobre santidade e já vai fazer conexão com a presença de Deus. E domingo estaremos aqui novamente às 10 da manhã para cultuarmos ao Senhor. Amém? Estou vendo aqui um monte de carinhas novas. Há muito tempo eu não via aqui, né? Deixa eu ser específico, aqui. Né? É muito bom vocês aqui nessa noite. E vamos à palavra do Senhor. Quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 3 e 4. Ontem o Senhor me deu essa palavra na hora que eu estava fazendo atividade física. Depois eu ministrei lá em casa para o nosso culto doméstico. E hoje eu quero enxertar um pouco mais dessa palavra em nós. Amém? E aí, Luizão? Beleza? Gálatas 6, 3. Prepara outro microfone que esse aqui tá. Gálatas 6, 3. Desde a última ministração que eu fiz antes de eu viajar, nós falamos em Apocalipse, a última carta à igreja, e ali a igreja, Deus falava de uma condição. Então, uma benção isso aqui. Deus falava de uma condição que a igreja estava, que ela não era nem quente nem fria. Antes ela fosse quente ou fria. E ele mostra que essa igreja não tinha capacidade de fazer o seu diagnóstico, de saber se ela era quente ou frio, mas se tornou morno. E o que é um morno? É aquele que um dia foi quente. E ali o Senhor mostra essa condição e eles estão tão deturpados na forma como estão vivendo, que eles pensam que eles estão enriquecendo, que estão avançando, porém o Senhor fala que não. Você botou álcool sem miséria, né? Vou ficar doidão aqui de tanto álcool. Rapaz, haja medo do coronavírus. Você embriagou o microfone agora de unção. E ali o Senhor fala que eles não têm condições de fazer o diagnóstico, porém eles pensam que estavam avançando, enriquecendo e fazendo as coisas certas. E ali nós falamos sobre indiferença. Falamos sobre apatia, que é um estado tanto do espírito quanto da alma. Apatia na alma é aquela necessidade de você tem que fazer o que você precisa fazer, porém você não faz.
E apatia no espírito é o quê? É você estar desconectado de Deus. Você esfriou de tal maneira espiritualmente que você já não lê Bíblia, você não ora mais, você não vai à igreja, você não tem nem interesse por buscar a Deus. Muito menos saber como Deus está se movimentando. E isso tem me chamado muita atenção. Há mais ou menos 2008, então tem 2020, 12 anos. Desde 2008 que eu comecei uma jornada de estudo sobre liderança, sobre autodesenvolvimento. E é interessante que desde 2008 eu me incomodo com algo muito interessante. É perceber o potencial que existe dentro das pessoas. E perceber também como essas pessoas muitas vezes não vivem uma vida abundante, mesmo estando dentro das igrejas, porque não conseguem manifestar o seu potencial. Manifestar suas competências, suas habilidades e ter uma atitude coerente com o propósito para ter um sentido para a vida. Gente, a vida é muito rápida. A vida é muito rápida. Ainda ontem eu tinha 20 anos. Mas o que já era, já foi, né? E o que já foi, não é mais, também já foi. Então hoje eu estou 42 e já foi também. Daqui a 2 meses, 43. Estou quase 4.4. Vou pegar na tração, meu amor. Ó, redução, entendeu, né? Só os loucos entendem essas coisas. Mas, e essas coisas elas vêm desde 2008 me chateando, me incomodando. E eu não entendia, e quanto mais eu reclamava com Deus, mais Deus mandava eu estudar. E eu estudava, e aí mais eu estudava a mente humana, mais eu entendia isso, e mais complicado eu ficava. Eu falei, meu Deus. Entenda uma coisa, tem coisas que estão dentro de você, que Deus plantou lá atrás, mas para ser manifesto lá na frente. Tem árvores que foram plantadas em determinados lugares, que só vão frutificar depois de um tempo. Tem coisas que você vai assim, não sei por que eu vivi isso, mas se você estiver dentro do propósito, você vai saber que as piores coisas que você viveu te impulsionaram para você ser corajoso hoje, para continuar a jornada que você tem. Mesmo que sejam as mais horrendas e piores. Mas é impressionante como nós gostamos de guardar a melancolia, os traumas, as memórias ruins, como nós temos dificuldade de acessar a nossa realidade em nós mesmos. É complicado ouvir quem você é e aceitar, né? Mas sabe por quê? Porque nós, na verdade, ao invés de carregarmos um espírito de adoção de filhos, e de mais que vencedores, nós carregamos muitas vezes um espírito de menos-valia. E é impressionante que você pegar a Bíblia, no Velho Testamento, na Torá, eu falei agora há pouco, você na Torá é considerado, na velha aliança, uma coluna do templo de Deus. Deus deu as medidas, Deus fez tudo diante de uma ordem, Deus fechou ciclos, porque a vida são ciclos, mas nos colocou como colunas da casa dele. Deixa eu fazer uma pergunta, é importante uma casa ter coluna? É ou não é? Tem coluna mais importante do que a outra dentro de uma casa? Então não importa a posição que esteja a coluna, toda coluna é importante. Não importa onde você está, o que você é, ou de onde você veio, toda coluna diante de Deus é importante. Vocês não entenderam, nessa hora que o crente fala amém. Eu acho que eles não entenderam. Mas vamos para a nova aliança, né, pastor? Por que, apóstolo? Porque Jesus é a nossa nova aliança. Amém. Naquele tempo, os gregos estavam estudando a anatomia humana. E aí Paulo, para falar numa linguagem que eles entendiam, nos chamou de corpo de Cristo. Aí eu pergunto, cada um de nós somos parte desse corpo? E eu pergunto, qual é a parte mais importante do corpo? Nenhuma. Porque qualquer uma que você tirar faz falta. E eu bem sei disso, porque eu tenho um dedo aleijado e uma perna mais curta do que a outra.
3 centímetros faz uma falta que você não faz ideia. Você não mensura a falta que faz 3 centímetros numa perna. Você só sabe quando você tem 3 centímetros a menos em uma perna. Mas sabe o que é importante? É que tudo faz falta. Por quê? Por causa da importância que tem. Ou seja na velha aliança, seja na nova aliança, você é uma peça única diante de Deus. Mas Deus tem seus atributos, né? De nos trazer dentro de uma família, dentro de uma relação conturbada. Deus tem seus atributos. Deus tem as suas formas. Mas sabe o que eu acho interessante? Que a Bíblia diz assim: eu bem sei o pensamento que eu tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejei. Não adianta você saber a importância que você tem, se você não escolhe o fim correto. Se você não age corretamente. Se você não se expõe. Se você não avança e não cresce. Gente, crescimento na Bíblia não é escolha. Eu queria que nessa noite você entendesse isso. Você não tem opção na Bíblia de não crescer. Você pode até não crescer, mas você não tem opção de não crescer. Sabe por quê? Porque o machado ou o facão, você vai ter que escolher. Porque a Bíblia diz, se você não cresce, ele lança o machado no pé da raiz, corta e lança no fogo. Mas se você cresce, aí ele pega o facão e poda você para que você cresça mais. Agora olha que interessante, você quer crescer, o que você precisa? Crescer cada dia mais. Quanto mais você cresce, mais você vai crescer. É igual a semeadura, quanto mais você semeia, mais você vai colher. Mas é impressionante. Nós preferimos uma vida medíocre. Muitas vezes nós até sinalizamos que estamos crescendo, mas na verdade não estamos. Se você pegar e analisar a tua vida, o tempo que você mais cresceu, foi o tempo que você mais ficou apertado, mais fez coisas, mas foi o tempo que você mais semeou. Foi o tempo que você mais teve coragem, foi o tempo que você mais andou por fé. E o tempo que você parou, foi o tempo que você se acomodou, que você se tornou indiferente, apático. Estão comigo? E a gente precisa avaliar isso com muita profundidade. Com muita profundidade. Porque tudo que você está fazendo está te levando para algum lugar. Toda semente que você está semeando, você vai colher. Toda terra que você está lançando semente, é uma terra, ou ela é fértil ou não. Mas você está lançando, você pode estar jogando pérolas aos porcos. E a gente precisa analisar isso com muita verdade. Olha o que diz Paulo aos Gálatas. Se alguém pensa ser alguma coisa, quando não é nada, esse engana a si mesmo. Portanto, cada um avalia as suas próprias ações. Então a maneira de eu saber se eu estou avançando ou não, não é pensando, é analisando o que eu estou fazendo. Porque eu posso estar pensando que estou fazendo e na verdade só estou pensando. E nós vivemos um tempo que você tem muita facilidade de entrar nesse mundo de fantasia, esse mundo de entretenimento, esse mundo de vagueio, você fica vagando com a tua mente. Haja vista quantas horas você gasta nas redes sociais? Quantas horas você gasta no ócio? Ou quantas horas você gasta não fazendo nada porque você sente que não pode fazer nada? Que você é isso, que a vida está me fazendo, que
Sabe qual a questão que Paulo está trazendo aqui para nós? É o seguinte, ó. Escuta isso aqui. Se você um dia, estando na igreja ou não, estando na igreja ou não, se você um dia foi diante de Jesus e confessou Ele como seu Senhor e Salvador, o Jesus que você confessou, Ele diz assim, escuta bem, escuta aqui, neném. Se você me confessar diante dos homens, eu confessarei teu nome diante do Pai, para que o Pai seja glorificado. Deixa eu te dizer uma coisa, os anjos e anciões estão te vendo e se prostrando diante do Senhor e clamando, santo, santo, santo é o Senhor. Mas todas as legiões de demônios também te conhecem. Acabou. Por quê, pastor? Por que, apóstolo? Porque você foi confessado diante de Deus. Quando você foi confessado diante de Deus, o que acontece? Os céus todos os céus, os 3 céus, viraram ao seu favor. Te colocaram lá em cima e disse, esse tem uma marca do sangue de Cristo. Esse é o mais que vencedor. E os céus te habilitou para você fazer coisas grandes, firmes e ocultas que você nem sabia. Mas os céus podem te revelar através da palavra e do Espírito. Mas você já foi confesso diante do Pai. O problema é o seguinte, que agora os demônios querem te paralisar. Agora os demônios querem te principalizar. Vou te explicar o que é isso. Agora os demônios querem tocar na tua alma. Ou melhor, permitir que você avalie você mesmo. Porque se você pegar o contexto desse texto, fala de uma luta espiritual. Cara, uma pessoa endemoniada é muito fácil para mim. Eu não estou em pecado. Estou jejuando, orando, lendo a palavra, pregando a palavra, estou ativado profeticamente. O diabo vai chegar aqui, eu vou botar a mão na cabeça do indivíduo e vou falar o que para ele? Sai em nome de Jesus, acabou. E o demônio vai sair, porque assim diz a palavra de Deus. Agora você quer ver coisa complicada? É quando a pessoa está principalizada. Sabe o que é isso? É quando você coloca princípios na tua mente e na tua vida, que não são princípios de Deus. Mas sabe o que o diabo vai querer? Que pareçam ser, que são de Deus. E é por isso que Paulo está falando, é você que tem que avaliar suas ações, porque toda ação, ela é movida todo comportamento, ele surge em uma emoção. Eu tenho visto situações bem aberrantes, infelizmente até com vida de filhos de pastores. E tenho orado por isso e clamado, porque poderia ser na minha casa também. Mas é interessante quando você vai contextualizar com os pastores, eles não entendem por que os filhos se debandaram. Mas aí quando você vai ver dentro da história, você vê assim, pastores que pregam a palavra, mas não avaliam as suas ações. Que estão defendendo princípios que não são princípios da palavra de Deus. E aí depois você tem o problema e você não sabe porque o problema apareceu. Por quê? Porque para você está fazendo tudo certo, mas as suas ações, comparadas com o que a palavra de Deus diz, com aquilo que Jesus confessou diante do Pai, e o Pai habilitou os céus para a tua vida, não estão coerentes. É por isso que Jesus ora, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu, venha a nós o teu, venha o que Deus habilitou nos céus, sobre a minha vida, sobre a tua vida. Mas queridos, se você diz ser alguma coisa, ou pensa ser alguma coisa, quando não é, Paulo está te chamando de quê? De mentir, enganar. Ele está dizendo, engana-se a si. Quem é o enganador na Bíblia? É o diabo, né?
Olha que interessante. Abra sua Bíblia no livro de Marcos. Capítulo 11. Todos acharam? Amém? Marcos 11 diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram em Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Yeshua enviou 2 discípulos, 2 talmidim, dizendo-lhes, perdão, aí não, cadê? Não é aí não, cadê você? Sim, perdão, versículo 11. Yeshua entrou em Jerusalém, Marcos 11, versículo 11. É porque eu comecei a ler do primeiro. Yeshua entrou em Jerusalém e se dirigiu ao pátio do templo. Deu uma boa olhada em tudo à sua volta. E, como já era tarde, foi a Betânia com os 12. No dia seguinte, quando voltavam de Betânia, Yeshua teve fome. Vendo à distância, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algo. Aproximando-se, encontrou apenas folhas. Apenas folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os discípulos o ouviram dizer isto. Jesus amaldiçoou uma figueira. Por quê? Porque ela não tinha frutos. Mas a Bíblia está descrito aqui, ninguém vai mudar isso, porque nem de concordância é o problema, que não era tempo de frutos. Então Jesus ficou doidão. Por que ele ia amaldiçoar uma árvore que é frutífera, que não estava no tempo de dar fruto? Será que Jesus não está tentando nos ensinar alguma coisa, gente? A palavra de Deus diz que tudo que foi escrito para o nosso ensinamento foi escrito, amém? Então tudo que está escrito tem um fundamento. E qual é o fundamento? O fundamento é simples. Se você observar, Jesus viu ela de longe, ela tinha folhas. Sabe o que acontece com a figueira de Israel? Ela é um pouco diferente da figueira que nós conhecemos. É que quando ela está com folhas, ela está anunciando que ela vai dar frutos, ou que ela já está dando frutos. Então, por que Jesus amaldiçoou a figueira? Porque ela estava anunciando algo que ela não tinha. Mas as folhas diziam que ela tinha, mas ela não tinha. Jesus disse: ninguém nunca mais comerá alguma coisa de ti. Está entendendo o que Paulo está falando conosco em Gálatas? Se você pensa ter alguma coisa, pensa ser alguma coisa e não é, você pode entrar debaixo de maldição. Gente, isso é muito sério. Você quer ver algo que me tirava do azeite, mas me tirava do azeite e me botava no fogo fervendo? Era minha mulher falar assim: você é isso. Não. Era chegar meia-noite e falar assim: vamos fazer uma DR, e começar só enfiar a faca assim, sem dó e sem pena. Eu levei alguns anos para aceitar o que eu era. E eu só descobri que na verdade eu não era, mas eu estava assim, porque eu estava igualzinho a essa figueira.
eu tinha folhas, mas os meus frutos. Muitas vezes nós parecemos ser um bom pai dentro da igreja, para os outros, não para os filhos. Muitas vezes nós parecemos ser uma boa esposa para os outros, para a igreja, e não para o marido ou para a casa. Quem tem edificado a tua casa hoje? Homens, quem tem edificado a tua família, sendo você o sacerdote dela? Qual o seu nível espiritual hoje? Filhos, qual o seu nível de obediência? Porque na verdade o problema não é o que nós não fazemos, o que nós fazemos, o maior problema é o que nós não fazemos. Ela tinha folha e não tinha fruto, ou seja, foi o fato de não ter fruto, é o fato de ela não ter aquilo que ela dizia que estava tendo. Vocês estão entendendo, gente? Jesus secou essa árvore na raiz. Agora olha que interessante, se ela desse figo naquele momento, na hora que Jesus estava com fome, fora da época, olha a questão profética. O que eu aprendo aqui que eu e você precisamos entender os tempos e as estações que nós estamos em Deus. Tem gente hoje que está sofrendo humilhação, não é porque o diabo se levantou, não. É porque você está na estação de ser murchado, para você frutificar com violência depois. Tem gente que está no momento bom da vida, porque Deus depois pode lançar ele. Ou te prepara porque nos dias bons, porque os dias ruins estão à porta. O problema é que está tudo bom, a gente acha que está tudo o quê? Certinho, está tudo fluindo. Qual o fundamento? Porque pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos. Entenda uma coisa, queridos. Deus quer que você avance na vida, sim, mas não são todos os avanços da tua vida que estão conectados com a realidade dos céus para você. Repare, a árvore tinha folha. Numa época que nem folha era para ter. Então ela estava avançando. Mas repare que ela avançava, mas os frutos não estavam conectados com a realidade que Deus havia determinado. Você pode estar até avançando, mas do de que adianta ganhar o mundo e perder a tua alma para o inferno? Se o que você faz tem propósito em você, você precisa começar a apresentar ao Senhor qual o propósito em Deus. Porque a vida é curta e efêmera. Paulo está dizendo, avalie você nessa noite. Não é o marido, não é a mulher, não é ninguém, é você. Sabe por quê? Porque você tem uma ferramenta muito poderosa para se avaliar, que é o Espírito Santo de Deus, que é a palavra de Deus. Se eu não estiver conforme isso aqui está escrito, eu ainda estou fora. E eu preciso estar dentro e não fora. Porque eu sou uma peça importante no corpo ou no templo. Gente, a gente precisa colocar em ordem uma coisa. A Bíblia diz que se eu apresentar, amar o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha força, de todo o meu entendimento, e eu buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas me serão, tem muitos de nós aqui que talvez tenhamos que fazer o caminho de volta. E o caminho de volta é o mais difícil, mas é necessário. Porque é o único caminho de arrependimento. A palavra arrepender no original é justamente isso, mudança de caminho. Aí você está batalhando, você está fazendo, e você está... E não rompe. E não vai.
Só tem folhas, mas não tem frutos. E aí quando você é confrontado, você diz, mas eu não acho. Eu não tenho que achar. Paulo não diz que eu tenho que achar. Paulo diz que eu tenho que avaliar. Eu preciso ter um método para comparar como eu estou e como eu deveria ser. E aí, quando você fala em viver fantasias, viver, vagueando, viver coisas que estão fora da tua realidade, você se pergunta, por que o indivíduo foge da sua realidade? Você sabe? Por que o indivíduo precisa fantasiar? Por que o indivíduo precisa criar alegorias para a tua vida de entretenimento, de mostrar o que ele não é? Por que você mostra para o outro algo que não é seu, mas você quer mostrar para dizer que você... Por quê? Você sabe? Para ser aceito. Por que eu preciso ser aceito? Para me sentir pertencente. Por que eu preciso me sentir pertencente? Porque eu não me pertenço? Porque eu não pertenço a algum lugar? Sentimento de menos valia. Cara, mas você é coluna. Você é parte importante do corpo. Então, se eu ainda tenho esse sentimento dentro de mim, significa que eu ainda não encontrei a minha identidade. Porque quando eu encontro a minha identidade em Cristo, a partir dali eu começo a crescer a partir daquela identidade. A maturidade espiritual, ela vem justamente quando você encontra a identidade. Quando é que você dá uma identidade para uma pessoa? Quando ele tem a idade de cumprir o quê? Direitos e deveres. A partir dali ele vai se tornando o quê? Adulto, não é isso? Você está dizendo, a partir de agora você vai ter responsabilidade de adultos. E aí você começa a amadurecer. O que eu e você precisamos, espiritualmente falando, é de amadurecer com urgência. Mas muito rápido. Porque você pode estar produzindo folhas, mas não tem frutos. Cara, eu fiquei impactado quando eu comecei a pensar, se Jesus chegar na minha vida, fora da estação, mas eu já estou produzindo, tu imagina o que ele vai fazer comigo? Se Jesus te pegar fora da estação, produzindo, porque a fé faz isso, a fé faz brotar fora da estação. Olha o que diz o salmista no capítulo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo conselhos dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na Torá, na palavra de Deus, nela medita de dia e de noite, pois ele será, ele não vai ser, ele já é. Na tradução da Bíblia judaica é interessante, porque ele é como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Ele não vai ser, você já é. Cujas folhas não caem, na estação certa dá o seu fruto. Então frutificar não é problema para Deus, amém? E frutificar muito também não é problema para Deus. Você avançar muito, você ter muito dinheiro, você ter muitas coisas, você ter muito de Deus, não é problema. Porque a gente também, quando se analisa, a gente acha que a gente não pode, não, porque eu tenho que ser humilde. Sou pobre, cego, miserável e nu. Se Deus olha para você dessa forma, você pode ter a maior quantidade de dinheiro do mundo. Você vai ser isso. Mas se eu tiver em Deus, o problema é que muitas vezes a gente passa a ter as coisas e as coisas passam a nos ter. Mas se nada disso roubar o lugar de Deus na minha vida, você tem que afirmar, foi Deus e é Ele quem faz, e eu vou continuar crescendo e avançando. Porque esse é o plano e o propósito de Deus para a minha vida. Eu vou dar muitos frutos. E a Bíblia é clara. E tudo, versículo 3 do Salmo 1. E tudo quanto fizer, prosperará. Cara, a realidade do mundo espiritual, a realidade daquilo que Jesus confessou no céu sobre a minha vida, é prosperidade. Acabou. Agora, não entenda a prosperidade como bens ou dinheiro. Prosperidade é entender o valor que eu tenho no corpo, o valor que eu tenho como pilastra, como coluna.
e manifestar isso, porque eu já entendo que tudo que eu preciso para avançar já está dentro de mim. Porque o Espírito já está dentro de mim, porque a palavra está dentro de mim. E eu tenho que parar de confrontar e achar que eu não sou. Tudo que ele falar que eu sou, eu vou ter que ser. Agora abra a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 13. Amém? Acharam? Lucas 13. Só um minutinho que eu vou... Jesus fala assim. Naquele momento, algumas pessoas vieram contar a Yeshua sobre... Perdão, vamos direto, não vamos contextualizar não, vamos direto. Versículo 6. Então Yeshua lhes contou uma ilustração. Certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar o fruto nela. Foi procurar o quê? Será que ela já tinha folha? Se ela não tivesse folha, ele não teria procurado o quê? Ele foi procurar fruto nela, mas não achou nenhum. Então disse a quem cultivava a vinha, ou viticultor: venho procurando por fruto nesta figueira há 3 anos sem encontrar nada. Quantos anos esse dono dessa vinha vinha procurando fruto nessa figueira? 3 anos. E toda vez que ele vinha, chegava lá, não tinha o quê? Vê se não parece com a mesma figueira. Mas se ela anunciava que poderia ter fruto, significava que ela estava dizendo o que ela era ou que ela não. Ela tinha folhas. 3 anos. A gente precisa pegar. O que é o 3 na Bíblia, profeticamente falando, vocês sabem? É o número da ressurreição. 3 anos é o número, 3 é o número da ressurreição. Na verdade, quando você entregou sua vida para Jesus, você começou o seu processo de ressurreição. Porque você foi morto com Ele no batismo, amém? E sabe por que você tem que mergulhar no batismo? Porque quando você é batizado, você não ouve mais o mundo, você não ouve mais você. Você agora só ouve o Espírito. Por isso que eu preciso ser batizado em submissão. Submergir a água. É por isso que eu preciso andar em águas profundas, porque em águas profundas eu não ouço a minha mente, eu não ouço o mundo, eu só ouço o Espírito. E aí quando você é batizado, a Bíblia diz que você morreu com Ele e ressuscitou com Ele na sua ressurreição. Então o 3 fala do dia que eu entrei em Jesus e eu me ressuscitei com Ele. A partir de agora eu sou ressurreto. Você agora é espiritual e tudo o que Ele confessou já está manifesto sobre a tua vida. O problema é que a gente volta a querer ser carnal. 3 anos, ele ia lá e procurava. Quanto tempo você está batizado, meu querido? Quanto tempo você só vem apresentando folha? É uma pergunta que a gente precisa responder. O 6 já fala de outra coisa. O 6 você vê lá no Velho Testamento, a cada 6 passos que eles davam com a arca, eles desciam a arca, adoravam e sacrificavam. A cada mais 6 passos, eles paravam e sacrificavam mais um animal. Mais de 1 milhão e 800 mil animais foram sacrificados, só para conduzir a arca. Porque o 6 fala de quando eu já entendi quem eu sou, da minha ressurreição, e agora eu vivo na presença de Deus. E depois o 12. Sabe o que significa o 12? O número da completude. Os 12 apóstolos, as 12 tribos, o corpo. Aí eu entendo como eu estou funcionando no corpo. E por que eu tenho que dar frutos? Porque eu sou uma videira,
Uma figueira plantada no meio de uma vinha. Quem é o dono da figueira, da videira? O pai. Quem é o cuidador, o viticultor? É quem? É o filho. E o filho levou 3 anos para morrer. E ele fala aqui, ó, ela não dá fruta há 3 anos. E aí o que ele diz? Venho procurando fruto nessa figueira há 3 anos, sem encontrar nada. Corte-a. Porque a Bíblia é muito clara em João 15, todo aquele que não dá fruto, eu corto e lanço no fogo. Você já parou para pensar que você tem a opção de ser lançado no inferno? É sério, gente. É porque hoje não se fala mais inferno na igreja, porque faz mal. Amedronta, traz depressão, ansiedade. Só tem medo do inferno quem sabe que está indo para lá. Vou falar de novo. Só tem medo do inferno quem sabe que está indo para lá. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 18. Todo aquele que é nascido de Deus não peca. O que de Deus é gerado conserva a si mesmo, e o maligno não lhe toca. A Bíblia diz que o inferno não foi feito para os filhos de Deus, mas para o diabo e os seus anjos. O inferno não foi feito para mim, nem para você. Mas eu posso ir para lá. Porém, o filho diz agora, peraí, deixa eu cuidar mais 1 ano. Se não der fruto, aí tu arranca. Jesus está olhando para mim, para você todos os dias, está falando assim, ele ainda não entendeu. Ele ainda não está na pegada que eu tenho. Ele ainda não está cheio de frutos como eu tenho para ele. 3 anos. E olha, tem uma frase aqui nessa tradução judaica, eu gosto muito dessa frase, que diz assim, ó, porque deixá-la esgotar o solo. E aí algumas traduções vai dizer, porque ocupar a terra inutilmente. Mas na verdade ela não está inútil, ela está consumindo. Tem muita gente dentro da igreja só consumindo. Tem muita gente dentro da igreja só ficando bonito. Tem muita gente dentro da igreja só ficando cheio de folhas. Mas não dá frutos. Só consumindo. Consumidores da fé. Porque não sabem quem são e o valor que tem. Agora, para aqui. Por que Deus plantou uma figueira no meio de uma plantação de uva? A uva fala de quê? Da igreja, do corpo. E a figueira? Fala de mim. O que Deus está falando nesse texto? Da importância que só eu tenho no meio de todo o corpo. Assim como uma pilastra, assim como parte do corpo, é essa figueira no meio do vinho, da videira. Ou seja, tem algo que está dentro de mim, que eu preciso habilitar em Deus. E a única pessoa que pode dar esse fruto sou eu. Isso mostra a sua importância, isso mostra o que Deus quer fazer com você, isso mostra que você pode estar não prosperando conforme a vontade de Deus. Mas isso mostra também que Ele quer pegar durante 1 ano, escavar você, confrontar você, mostrar para você o que você não é, mas você pensa que você é. E transformar você em verdadeiramente aquilo que Ele projetou para que você seja, para que você dê ainda mais frutos. Você está entendendo? Nossa, está um clima. Está um climão. Meu amigo, deixa eu dizer uma coisa. Deixa vir a enxada, o enxadão, o facão, todo o que Deus tiver na mão. Porque melhor que Ele nos destrua todo. Amasse o barro e faça tudo novo. Porque só assim Ele pode derramar dentro desse odre um vinho novo.
Mas é interessante quando o profeta tem essa visão, que vês, Jeremias? Vejo um vaso na mão do oleiro. Mas tem um detalhe nessa fala dele que é muito interessante. A Bíblia diz assim, e o vaso se quebrou. Não foi o oleiro que chegou lá e... Tem muita gente que fala, Senhor, me pega. Senhor, me quebra. Senhor, esquece, filho. Deus não funciona assim, não. Quem funciona assim é o nazista, é o terrorista, é qualquer ista que você quiser. Deus não funciona assim, não. Deus funciona o seguinte, eu entendi que eu sou uma figueira e eu preciso dar frutos. Eu entendi que eu preciso ser como um vaso, eu vou me quebrar nas mãos dele, porque se eu me lançar nas mãos dele, ele vai moldar novamente e vai fazer tudo novo. Porque eu estou num processo de construção de identidade do Pai em mim. E esse processo de identidade vai me gerar as coisas espirituais que ele confessou diante, que o Filho confessou diante do Pai. Então a única forma de eu trazer aquilo que Jesus confessou diante do Pai é deixar ele meter o facão e a enxada. Tratar as nossas raízes, porque para você adubar, você tem que pegar as raízes e expor a raiz. E lançar o que ali? Adubo, palavra, espírito, verdade. Confrontar você, você é. Você não precisa se defender, sabe por quê? Porque o valor que você tem não é o que te deram, foi o que ele te fez. Realidade e fantasia. Alguns textos da Bíblia, o tempo já está acabando, vamos lá rapidinho. Alguns textos da Bíblia nos ajudam, como Eclesiastes 7, do 1 ao 6, mas eu vou ler agora Isaías 29. Abre aí, por favor. Profeta Isaías, capítulo 29, versículos 7 e 8. Vamos ser mais objetivo, versículo 8. Será como um homem faminto que sonha com comida, mas ao despertar, permanece o quê? Com o estômago vazio. Ou como um homem sentado que sonha com água, mas ao despertar continua seco e exausto. Será assim em relação à horda de todas as nações que lutam contra o monte de Zion, o monte Sião. O monte Sião fala do lugar que Deus repousa, ele habita. O Espírito Santo, ele habita sobre você. Mas olha que interessante, esse texto fala de que a pessoa pensa que está com a barriga cheia, está vazia. Ele pensa que ele bebeu água, mas na verdade ele está num delírio, num sonho. Ele continua seco e exausto. Está desidratado e sem força. Eclesiastes 7, 1 e 6. Do 1 ao 6. Rapidamente, peraí. Porque essa Bíblia aqui ela é diferente. Deixa eu achar aqui. Eclesiastes, Isaías, Jeremias. Aqui é o... Eclesiastes 7, do 1 ao 6. Olha que interessante. O homem da sabedoria escreve para nós: o bom nome é melhor do que os óleos aromáticos, e o dia da morte melhor do que o do nascimento. É melhor ir à casa enlutada do que a casa em festa, pois todos estão destinados à morte, e os vivos devem atentar para isso no coração.
A aflição é melhor que o riso, pois a tristeza pode tornar uma pessoa melhor. Pensamentos do sábio estão na casa enlutada, mas os pensamentos do tolo estão na casa de prazer. É melhor ouvir a repreensão do sábio do que os cânticos dos tolos, pois o riso dos tolos é como crepitar de espinhos, queimando sobre a panela. Isso também é inútil. No entanto, a opressão pode tornar sábio em estúpido, e um presente para destruir o entendimento. O fim de algo é melhor que o começo. Assim, o paciente é melhor do que o orgulhoso. Não se ire rapidamente, pois os tolos nutrem a ira. E aí ele vai discorrer. Será que o sábio está mandando a gente viver no luto? Ou ele está nos trazendo uma reflexão? Sabe o que ele está dizendo? É que quando você está na festa, você não é capaz de pensar na realidade da vida. E que a vida ela é finita. Eu vou dizer uma coisa que talvez seja uma coisa bem herética, mas não é bíblico. Se você chegar no centro do teu potencial, pode ser o momento mais perigoso da tua vida. Quando você começa a atingir os teus sonhos, talvez sejam os momentos mais perigosos da tua vida. Por quê? Porque você para de refletir acerca da realidade da vida e passa a sonhar com as coisas que você conquista. O que o Eclesiastes Salomão está nos chamando? A uma reflexão. E aí, Paulo fala aqui em Gálatas, que se eu penso ser alguma coisa não sendo, eu não sou, portanto eu devo examinar as minhas ações. E eu quero terminar por aqui, te fazendo uma pergunta muito séria. Quais têm sido as suas ações diante de Deus? E antes de você responder, deixa eu te dizer uma outra coisa, e uma verdade muito clara. A Bíblia diz, e eu creio que o Espírito Santo ele está dentro de cada um de nós, e ele está sondando os nossos corações, e ele pesa e sabe qual é a verdadeira intenção. Quais são os seus frutos hoje? Se Deus chegasse para você e olhasse para você, o que ele veria? Folhas e frutos ou somente folhas? É interessante que em nenhuma das duas passagens tinha uma árvore pelada, sem folhas. Pelo contrário, todas as duas estavam robustas. Gente, a Bíblia não foi escrita para ímpio, a Bíblia foi escrita para crente, amém? A Bíblia não é para você converter as pessoas, a Bíblia é para você se converter. O que converte as pessoas é o Espírito. Uau! Então não preciso pregar? Não, você vai pregar muito pelo seu testemunho. Pelos frutos que o Espírito está dando na tua vida. Mas a Bíblia foi feita para você e eu nos convertermos verdadeiramente ao Senhor. Sabe o que acontece, queridos? Nós precisamos discernir em que tempo e estação você está hoje. Porque se você estiver no inverno na tua vida e você estiver andando de camisetinha achando que está no verão, tu vai morrer congelado. Se tu estiver na primavera querendo comer frutos, você vai comer folhas ou flores. E o pior, se você estiver com fome no inverno, aí tu está arrombado de vez, porque aí é seca. É frio. Temperaturas baixas. Tem um homem na Bíblia que a gente precisa se espelhar nele, que foi Davi. O que eu quero chamar a sua atenção de você estar na estação certa e no tempo certo? Porque Deus não muda fundamentos e nem princípios. Nunca pense em negociar um princípio da palavra de Deus com Ele, porque Ele não muda. E muito menos um fundamento.
Mas Deus muda as estações. Você vê, Deus fez a lua, Deus fez janeiro, fevereiro, março, abril. Você vê que tudo tem o seu ciclo, tudo tem as suas estações, tudo começa e volta. Talvez hoje seja um dia de você voltar, porque você começou e se perdeu pelo meio do caminho. Mas Davi, ele era um homem que Davi, até o dia que ele saiu da estação, do tempo operacional de Deus, ele não tinha perdido uma guerra. Aí a Bíblia diz lá no livro de Reis, que no tempo que os reis iam para a guerra, Davi ficou aonde? Em casa. Descansando. Mas mandou seu general para a guerra, mandou o exército para a guerra, mas ele ficou. E aí ele foi dar uma volta no palácio. E chegou lá, viu aquela cavala. A tal da Betseba. Deve ser uma cavala da mulher, porque manda trazer logo, o cara ficou, né, igual um cavalo inteiro. O demônio não tem isso não, né? Podia ser até feia, né? Mas os olhos dele pareciam o quê? Tem coisa que os nossos olhos são bons, mas para Deus é morte. Está lá em Provérbios. Vigia teu olho. Aí Davi vai, você já sabe da história, ele se deita com ela, manda matar o seu amigo. O filho dela morre. E esse homem que a gente estava lendo agora, Salomão, é filho, o segundo filho dele com Batseba. E aí você vai no Salmo 51, você vê a Davi orando, Senhor, foi a Jezabel que me derrubou, foi o demônio que me derrubou, foi aquela cavala que me derrubou. Ele não ora assim. Ele ora, Senhor, me devolve um espírito voluntariável. Enquanto ele foi voluntário, enquanto ele estava disponível para Deus, Davi não perdeu uma guerra. Enquanto ele estava disponível para Deus, Davi não perdia nada. Davi não perdia o trono, não perdia a guerra, não perdia espaço, não perdia terreno. Ele só avançava, ele só prosperava, porque ele estava conectado junto às fontes de águas correntes. Mas na hora que ele deixou de ser voluntariado, os olhos dele, se abriram. Talvez em algum momento da minha ou da sua vida nós tenhamos deixado de ser voluntários. Um espírito aguerrido, um espírito posicionado. Um espírito que conhece verdadeiramente o que carrega e o valor que tem. E foi aí que você, Aí você já sabe da história, né? O filho morre, ele se arrepende, aí Deus dá a solução, aí ele casa com ela, mais uma de suas mulheres, já tinha um monte. Como se uma só não bastasse, ele tinha um monte, devia ter problema para todo lado. É muito problema. Aí o que acontece? O filho estupra a irmã, o outro irmão vai lá e mata. É sério quando a gente deixa de ser voluntariado. É sério quando o Espírito não queima mais dentro de nós. É sério, é muito sério quando a realidade dos céus não queima mais dentro de nós. E é isso que Deus está falando conosco nessa noite. Se você pensa que está bem com Deus, Deus está falando assim, analisa as suas ações. Se você pensa que você está bem com a vida, a igreja de Laodiceia estava comprando e ficando rica e achando que estava prosperando. E a realidade dela era, você não sabe que você é miserável. E o I significa mais, tá? Então Deus fala assim, miserável, mais pobre, mais cega, mais nu. Mas era uma igreja que não tinha competência para avaliar a si própria. Para a figueira estava tudo bem, estava com folhas, só esperava vir o quê? Os frutos. Mas o que Deus espera de você? O que Deus já fez na tua vida e Ele espera de você? O que Deus colocou dentro de você e Ele espera que já tivesse sendo manifesto nesse tempo? Qual a estação que você está? E ali no mesmo texto Deus fala, eu te oriento que você compre de mim ouro provado no fogo.
vestes brancas, santidade, e um colírio para que tu vejas. Queridos, não importa como você começou nada na tua vida, nada, nenhum começo para Deus tem importância. Apesar de ser importante começar, porque quem não começa não vai para lugar nenhum. Mas a gente precisa entender a mentalidade do mundo e a mentalidade agora, do mundo espiritual e daquilo que Deus confessou. Porque uma vez que eu fui confessado diante de Deus, eu fui confessado para a eternidade. E aí você vai ver, a Bíblia fala o tempo todo, aquele que chegar até o fim, dar-lhe-ei a coroa da vitória. É uma coisa que eu tenho que avaliar, qual vai ser o meu fim? Se eu parar hoje, qual é o fim? Não, mas eu já aceitei Jesus, sim, e os frutos? Isso é tão sério, tão sério, tão sério, que vai ter gente que vai pregar para 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, vai ter 40, 50 igrejas, e Jesus vai olhar para ele e falar assim, apartai de mim, maldito, porque eu não te conheço. Mas eu preguei em teu nome, eu batizei em teu nome, eu expulsei demônio em teu nome, e ele vai dizer, eu não te conheço. Cara, eu não tenho que conhecer a teologia, eu não tenho que conhecer a religião. Sabe o que é que a religião mais teme? As verdades do Espírito. A coisa que a religião mais teme são as verdades do Espírito. E se você for religioso, você também vai temer as verdades do Espírito. Mas se você é livre, se você conhece aquele que morreu por você na cruz, porque quanto mais verdade você tem, mais liberto você se torna. E quanto mais liberto você se torna, mais próspero você se torna. E mais conhecedor dele você se torna. Então não é o que você está fazendo, no sentido de resultados, mas é aonde você está indo. Para onde você vai? O homem ele só tem 2 caminhos, biblicamente falando. Ou ele vai passar a eternidade no inferno, ou ele vai passar a eternidade no Senhor, porque o homem para Deus ele é eterno, ponto. E se nós queremos ser uma igreja verdadeiramente apostólica e profética, se nós queremos ativar a nossa visão profética, você precisa avaliar suas ações. Não existe faculdade de fonoaudiologia e nunca tivesse exercido a fonoaudiologia, eu não seria fonoaudiólogo, apesar de ter feito o quê? A faculdade. Acabou. Eu sou graduado do judô, mas tem 3 anos que eu estou parado. Eu sou judoca? Não, eu fui. Eu vou voltar a ser quando eu voltar o quê? A praticar. O mesmo vale para as verdades da palavra do Senhor. Amém? Você entendeu, querido? Mas lembre-se que atrás de tudo isso, na verdade, o Pai está te empurrando para o Cristo, para que Cristo venha te enxertar na árvore. E Ele venha adubar as tuas raízes, e você venha multiplicar e frutificar a 100 por 1. Gente, a gente precisa entender essa palavra para entender. O que na verdade está por trás dessa palavra é prosperar de forma correta. É fazer o que verdadeiramente importa e é necessário. Mas eu preciso tomar uma posição. E qual será a sua posição? Continuar vagueando, continuar vivendo um espírito de menos-valia, e tudo que fala para você é uma afronta e não um confronto? Ou começar a avançar verdadeiramente? Não se iluda porque você é do MGC que você está salvo. Nem eu. Eu estou salvo porque eu estou em Cristo. Porque eu estou em Cristo e não com Cristo. Amém? Vamos ficar de pé, queridos? Rápido. 9:05. Passei 5 minutos. Estou bem comportado, tá vendo? Eu queria encerrar nessa noite. Mas eu não posso deixar de fazer um conflito, um chamado para a tua vida nessa noite. Você não pode sair desse lugar
você não deve, pelo menos, sair desse lugar nessa noite sem saber o que Deus pode encontrar em você. Entenda uma coisa, Deus não tem problema com os nossos erros. Deus não tem problema com a minha falhabilidade, Deus não tem problema com a minha incompetência, mas Deus tem problema com a minha mentira. Não é interessante isso? Você vê que o problema da árvore foi não dar fruto, isso é mentira. Agora, se eu eu não estou frutificando porque eu estou morto, não tem problema nenhum. Porque eu estou mal, não tem problema, então deixa eu te dar um conselho. Paulo fala assim, examine o homem a si mesmo, só então coma do pão e beba do cálice. Antes de você comer do pão e beber do cálice nessa noite, você não vai ceiar, eu estou falando espiritualmente mesmo. Você pegar a palavra, que é o corpo de Cristo, e o cálice, que é o perdão, que é o sangue de Jesus sobre a tua vida, você precisa avaliar as suas ações. Avalie as suas ações essa noite, amém? Avalie você como pai, como mãe, você como filho. Avalie, porque nada é de repente, nada é à toa, nada é acaso. Do nada meu filho ficou virado. Do nada minha filha virou a cabeça. Do nada meu casamento. Não existe nada do nada. Tudo tem um porquê. Então eu queria que nessa noite você curvasse a sua cabeça, esquecesse lá fora, e você fizesse uma reflexão sobre a tua vida. Nós estamos vendo um mundo que tudo pode. Tudo pode. E a Bíblia não nos dá esse direito. Avalie você nessa noite. Se você pensava que você estava bem com Deus, avalie. Seja fiel, justo e verdadeiro, porque a base do trono de Deus é justiça, mas é juízo. O problema é que nós não estamos conseguindo ser, o problema é que nós estamos falando que somos e não somos. E renove a sua aliança com o Senhor. Volta para a casa do Pai. Faz o caminho de volta, arrependa-te. Compre de mim ouro provado no fogo, vestes novas e colírio. Arrependa-te, faz o caminho de volta. Faça o caminho de volta. Faça o caminho de volta nessa noite. Diga para Ele. Fala para Ele nessa noite. Pai, eu quero entrar nas estações certas. Eu não quero somente, Senhor, ter folhas. Eu não quero passar 3 anos e não ser ressurreto verdadeiramente, e não ter nascido de novo da água e do Espírito. Eu quero que o Senhor olhe para mim, Pai, e o Senhor encontre os teus frutos, a tua vida, a tua palavra, as tuas promessas. Espírito de Deus, Tu és o único que pode nos convencer nessa noite. Espírito Santo de Deus, Tu és o único que pode nos convencer nessa noite. Eu te peço, vem neste lugar. Vem sobre cada mente, vem sobre cada coração. Que o Senhor venha nos convencer para que haja um alinhamento, um reposicionamento. O arrependimento, o Senhor, Ele nos reposiciona no mundo espiritual. Ele nos coloca de novo na condição de filhos. Então que o Senhor venha nos reposicionar nessa noite. O Senhor venha nos convencer que nós precisamos erguer as nossas mãos e dizer: Pai, eu me arrependo e eu quero voltar nessa noite. Eu quero ser cavado, eu quero ser, Pai, adubado, eu quero ser exposto. Mas daqui a 1 ano, Senhor, eu quero que o Senhor volte e encontre frutos. Que o Senhor encontre frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento.
frutos dignos de arrependimento. Que o Senhor nos alinhe nessa noite, Pai, a viver uma vida de verdade. Que a gente venha cantar o que a gente está vivendo. Se a gente não estiver vivendo, que a gente nem venha cantar mais. Eu quero me desesperar. Porque é mentira, Senhor. E o Senhor não tem vez com a mentira, não tem aliança com a mentira. Pela importância que nós temos, nós precisamos estar como colunas e como membros do corpo, da forma que o Senhor tem projetado para cada um de nós. Queimando de amor por ti. Então vem neste lugar nessa noite. Vem neste lugar nessa noite. Manifesta o teu amor. Manifesta a tua graça. Manifesta a tua verdade. Manifesta o teu cuidado. Manifesta em nós o teu querer, o teu agir. Porque nada pode impedir o teu querer e o teu agir, Senhor. Mas ativa nossas vidas a uma responsabilidade no Espírito e com o Espírito Santo de Deus. Ativa nossa mente profética. Ativa, Senhor, um coração disposto a amar, um coração disposto a perdoar, um coração disposto, Senhor, a estar com Cristo e manifestar Cristo aos outros. Em nome de Jesus. Eu quero em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimado de amor por ti. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. O dono daquela vinha, querido, todo ano ia lá ver aquela figueira. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus tem saudade de você. Não é você que tem saudade de Deus, é Deus que tem saudade de você. Aquela vinha nunca deixou, apesar da vinha inteira, aquela figueira nunca deixou de ser importante, porque todos os anos ele ia lá. Ele ia ter um encontro com ela. Mas ela não estava na condição. Deus nunca te abandonou. Deus nunca te esqueceu, nunca, jamais esqueceu o valor que você tem. Cara, você não precisa fazer nada para ser amado. Simplesmente você foi amado. E porque Ele nos amou, com seu muito amor, Ele morreu numa cruz por amor a mim e a você. Por isso que Ele ia todo ano lá, porque Ele amava. E foi o amor e a intervenção do Filho que fez Ele perdurar mais um ano. Sabe o que eu acredito que no final dessa figueira aqui que ela deu? Ela foi cortada ou ela deu fruto? Deixa eu te dizer, ela deu fruto, sabe por quê? Porque não tem ninguém que se permita ser trabalhado por Jesus que não venha a ser transformado. E nessa noite o Pai está dizendo para você, eu tenho saudade de você, volta. Volta, faz o caminho de volta. Eu não sei onde você caiu, não sei onde você parou, não importa para Ele, sabe por quê? Porque Ele é que vai adubar, Ele que vai tratar, Ele que vai fazer. Então, eu quero me desesperar. Então hoje o Pai diz, Ele te chama, vem, filho meu,
Vem, filha minha, volta para minha presença. Volta para minha presença. Volta para o meu trabalhar, volta para o meu cuidado, volta para o meu colo, volta para minha casa, volta para minha presença. Volta a olhar para mim, volta a se importar comigo. Porque você tem valor. Porque você tem valor. Porque eu tenho algo para fazer através de você e em você. Entenda isso em nome de Jesus. Você que está me ouvindo pela internet, que me ouvirá, volta para a casa do Pai, volta para a presença dEle, volta para o tratamento que Ele tem para você. Muitas coisas você pode estar vivendo hoje, sabe por quê? Porque você foi profetizado diante do Pai. E você acha que foi porque você errou, que você pecou. Não, não foi pelo seu pecado, não foi porque você foi profetizado diante do Pai. Você foi profetizado diante do Pai. Você que está aqui dentro, muitas coisas você pode estar aí com o seu coração partido, mas você também foi profetizado diante do Pai. O Pai quer te ver. O Pai quer te ver. O Pai quer te ver nessa noite. Eu queria te convidar, você que sabe que estava como essa figueira e que precisa voltar a ser adubado, que precisa desse resgate, precisa dessa ressurreição na tua vida. A ressurreição da tua vida, dos teus sentimentos, dos teus sonhos, da sua reestruturação familiar, da tua casa, dos teus filhos, da tua vida emocional, seja qual for. Eu posso te dizer, eu preciso te dizer, hoje o Pai te chama. Se você estiver disponível para Ele, Ele está disponível para você. Basta você levantar sua mão para Ele e falar assim: Pai, eu estou disponível para Ti. Eu estou disponível para Ti. Eu quero voltar para a Tua presença. Eu quero voltar para o Teu colo. Eu quero voltar para o meu chamado. Eu quero voltar, Senhor, a fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Eu quero ter importância da qual o Senhor projetou para que eu tenha. Levante as tuas mãos se você quiser voltar para a casa do Pai, para a presença do Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Senhor, em nome de Jesus, me ajuda, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, nessa noite. Não deixe que nada nos distraia, Senhor. Não deixe que nada nos distraia, Senhor, desse momento. Espírito Santo, é o Senhor que convence, é o Senhor que faz. E eu entrego a Ti as nossas vidas nessa noite. Eu entrego cada vida dessa que está neste lugar, cada um que está nos ouvindo, cada casa, cada família, cada pessoa. E que nós venhamos analisar as nossas ações e venhamos encontrar a resposta em Ti. E fazer o caminho de volta para a Tua presença. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada. Que você tenha uma semana abençoada. Que o Senhor erga os teus olhos sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. E que Ele lhe dê a paz. E de todos na paz.